Bom, galera, agora a gente chegou na parte que realmente importa, né? Que é a resolução de exercício. É aplicar aqueles conhecimentos que a gente já tem, que muitas vezes o aluno ele tem o conhecimento, mas ele não consegue aplicar na resolução do exercício. Vamos fazer essa primeira questão aqui como exemplo. Considere o circuito mostrado na figura 1 esteve em regime permanente com a chave fechada. Então, em t igual a zero, a chave é aberta, encontre o valor de v de t para t maior que zero. Aí ele já dá a resposta aqui, a gente vai chegar nessa resposta bem aqui. Certo, vamos fazer as considerações que devem ser feitas. Primeiro, o circuito é esse aqui, certo? Ele pede para calcular V de T, então a gente tem que ver onde é que está o valor de V aqui no circuito. O valor de V está em cima do capacitor, então o que ele quer é o valor de VC de T, certo? Quando o T for maior que zero. Para a gente calcular isso, a gente precisa de quê? A gente precisa de duas coisas que a gente já aprendeu. A gente precisa da condição inicial e precisa do valor de tal, certo? Eu vou fazer essa questão aqui dos dois métodos, fazendo pela EDO e fazendo pelo método direto, que é aplicando o RSTVNAM e aplicando o tal, certo? Primeiro vamos fazer pela EDO. Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? A gente tem que ver as condições iniciais. Então como é que a gente vai resolver esse circuito? A gente vai resolver ele achando as condições iniciais e depois aplicando para um tempo maior que zero. A condição inicial é achada para um t menor que zero. Por quê? Porque o circuito está em regime permanente, ó, quando a chave está fechada. E a chave vai estar fechada antes de zero, porque em zero ela foi aberta. Ou seja, se em zero ela foi aberta, antes do zero ela está fechada. Então vamos analisar o circuito aqui. Eu já redesenhei aqui o circuito para a gente poder fazer essa análise. Eu vou considerar que num tempo antes de zero. Então o primeiro passo é fazer um t antes de zero para t menor que zero. Por que t menor que zero? Porque eu estou atrás da condição inicial. Porque antes de zero ele está em regime permanente. Então antes de zero o nosso circuito vai estar assim. O que foi que eu fiz aqui? Eu redesenhei um circuito para um tempo antes de zero. Já considerando que o meu capacitor está em regime permanente. O que seria esse regime permanente? O regime permanente é que ele já carregou, então ele abriu seus terminais, ele não deixa mais passar corrente, ele vai estar medindo aqui alguma tensão. Então eu calcular esse meu VC de zero é medir o valor da tensão que é vista pelos terminais do capacitor. É como se eu colocasse um voltímetro aqui. Perceba que eu coloquei a polaridade mais menos, que é a polaridade que ele já deu aqui, ó. Que é a polaridade que tem que ser obedecida. Em outro vídeo eu vou ensinar como é que eu calculo essa condição inicial pelo Proteus, para não ficar muito longo esse vídeo. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai nesse circuito aqui, ele vai surgir uma corrente. Essa corrente, eu vou denominar uma corrente I. Essa corrente ela vai passar pelo esse resistor, vai vir para cá. Qual seria o valor dessa corrente? Vai ser o quê? Vai ser o valor da tensão dividido pelas a soma das duas resistências, dividida por 8. Então o valor da minha corrente vai ser quanto? Vai ser 5 ampere, certo? Tem 5 ampere passando por aqui, tem 5 ampere passando por aqui. Eu quero saber o valor da tensão daqui para cá, ou seja, é a tensão que está sendo vista pelos terminais desse resistor aqui de 5. Então o meu VC de zero vai ser quem? Vai ser o meu resistor de 5 vezes a corrente que eu achei, que é 5 ampere também. Então o meu VC de zero vai ser 25 volts. Esse daqui é o primeiro passo da questão, é descobrir o valor da condição inicial dele. Depois de descobrir a condição inicial, a gente tem que passar para o segundo passo. Qual é o segundo passo? É uma análise para o t maior que zero, que é o que realmente importa, que é o que a questão está pedindo. No meu tempo maior que zero, essa chave aqui ela abriu. O circuito vai estar aqui, a chave é aberta. Se a chave está aberta, não tem corrente passando para cá. Então essa parte do circuito aqui todinha, ela não existe mais, porque ela abriu. O meu circuito vai ficar dessa seguinte forma. Esse aqui é o circuito que a gente vai analisar para um t maior que zero.
Nesse circuito a gente vai ter que adotar a corrente, como já foi dito nos meus vídeos passados, entrando no capacitor. A polaridade positiva está dessa forma, então a gente vai adotar a corrente nesse sentido. Essa corrente é uma corrente I. Mas como é uma corrente que vai estar passando pelo capacitor, então eu vou denominar a corrente de IC, porque é a corrente do capacitor. Aplicando a lei de Kirchhoff nesse circuito, nós temos que o VC mais o VR é igual a zero. O VC é quem? O VC é a minha incógnita, então VC mais VR é a tensão em cima desse resistor aqui, vai ser o valor de 5 vezes a corrente dele. A corrente que passa por ele é a corrente IC, então faço vezes IC igual a zero. Lembrando que o IC, ele é quem? IC é igual a C vezes VC'. Então eu vou substituir o IC pelo valor de C VC'. VC mais 5 vezes o valor de C. Quem é C? É 1 sobre 10 farad. 1 sobre 10 vezes VC' igual a zero. Certo? Simplificando isso daqui, eu vou ter que VC mais 1 meio de VC' é igual a zero. O termo que tem a derivada ele não pode estar multiplicado por ninguém, ele tem que estar sozinho, então eu multiplico a expressão toda por 2. Eu vou ter que meu VC' mais 2VC é igual a zero. Essa daqui ela é a minha EDO do circuito, é a minha EDO para um tempo maior que zero. A solução dessa EDO a gente já aprendeu como é que resolve, eu não vou resolver ela. Eu vou apenas fazer uma observação que eu ainda não fiz nos vídeos passados. É o que? Que a solução dela é essa daqui. Uma das observações que eu não fiz nos meus vídeos sobre EDO, resolvendo o circuito pela EDO, é que esse termo aqui, 1 sobre tal, que multiplica o T aqui, ele é igual a esse valor aqui, ó. Ele é igual ao 2 nesse caso. Quando eu chego na EDO, a EDO nesse formato aqui, que vai ser um VC' mais algum número vezes VC igual a zero, o termo que vai estar multiplicando o VC vai ser o expoente do E, vai ser o termo que multiplica o T. Nesse caso aqui ele fica assim, ó. Eu já encontro ele de cara. V0 vezes E elevado a menos 2 vezes T. Percebeu? Eu substituí 1 sobre tal pelo 2. Porque quando eu chego na EDO, eu já sei esse valor aqui. Que esse valor aqui ele vai ser o termo que multiplica o VC. Porque a EDO ela tem esse formato. A EDO ela tem o formato de ser VC' mais alguma coisa multiplicando o VC igual a zero. Quando for, no caso, sem fonte. Quando for com fonte, a diferença é que aqui não vai ser igualado a zero. Vai ser igualado a algum número, algum valor. Sempre vai ser isso. Sempre vai ser a EDO. Aí o número que estiver multiplicando o VC vai ser o valor do expoente lá. Para terminar a solução, para terminar a questão, fica como? Esse V0 é a condição inicial que a gente encontrou. É esse aqui, é 25. Então, 25 vezes E elevado a menos 2T volts. Essa daqui é a resposta. Comparando com a resposta que ele deu lá no início, que é essa daqui, perceba que é a mesma resposta. Ou seja, o nosso exercício ele está certo. Então é isso, galera. Eu tentei passar de uma forma bem rápida para vocês como é que se resolve essa questão. É só seguir os passos, que você seguindo todos esses passos não tem como errar a questão, por mais complicada que ela seja, mas se você fizer direitinho, a chance de errar é bem pequena. Eu vou gravar agora um outro vídeo ensinando como é que se resolve ela pelo método direto, achando o valor de tal e achando o valor de RTVNAN, que é mais rápido também. Tá certo? Porque tem algumas questões que saem melhor pelo método direto, tem algumas questões que saem melhor pelo método da EDO, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.